paz do Senhor a todos meus amados, queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal A Voz Clama no Deserto e ao quadro Adolescentes de Deus, tá bom? Este quadro que tem como objetivo conhecermos o conteúdo da próxima lição que será tratado em sala de aula, tá bom? Então fique conosco até o fim e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe durante todo esse período, tá bom? Vamos para o vídeo agora. Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, a cada inscrito aqui no canal, que Deus abençoe a todos. E estamos aqui mais uma vez, como de costume, quarta-feira, né? Todas as quarta-feiras, conhecendo o conteúdo da lição dominical da classe dos nossos adolescentes, que será tratado em sala de aula. Já visto aqui o conteúdo é bíblico, né? A palavra de Deus. Também extensão nos é de suma importância para cada um de nós. Amém? O tema central desta classe dos adolescentes, nesse segundo trimestre, é a história do povo de Israel, né? Que é o povo escolhido do Senhor. E o tema oportuno é a lição 6, que tem como título Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Juiz, profeta, sacerdote. Antes de conhecermos o conteúdo, vamos então para o nosso momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na tua santa, gloriosa presença. Queremos pedir, Senhor, perdão dos nossos pecados. Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que aqui o Senhor está nos dando. Estamos mais uma vez aqui dentro, Pai, juntamente com nossos adolescentes, a conhecer mais um conteúdo de uma lição. Lição número 6, que vai tratar aí da pessoa, né, de Samuel, que desde jovem, né, sua tenridade, por a questão do voto da sua mãe Ana, passou ali a conviver, Senhor, integralmente, né, no templo, juntamente ali com Eli, o sumo sacerdote daquele tempo oportuno da história e do período de Samuel. Dá-nos, Pai, graça, sabedoria, abre nossos olhos para que possamos ver, Pai, maravilhas da Tua palavra. Ilumina todos nós e nos faz crescer, Senhor, na graça. Isso só o Senhor pode fazer. E que também venhamos crescer, Senhor, também no conhecimento. Que a Tua palavra venha estar, Senhor, encharcada ou encharcando nossos corações cada dia. E que o Senhor venha, que nós venhamos ser uma bênção, Senhor, em Tuas mãos, para abençoar muitas outras vidas. Assim como o Senhor disse para Abraão, se Tu uma bênção. Assim seja também com nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos por todo esse momento, todo esse período que aqui vamos estar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura que vamos fazer, 1 Samuel 3, de 1 a 10. Então vamos lá para a Bíblia. Samuel, capítulo 3, de 1 a 10. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes.
é uma pena que parece até um antagonismo, né, caro adolescente? Que hoje nós vemos muita divulgação da palavra de Deus por vários meios, né, de comunicação, como também, né, esse crescimento dentro, né, do campo do evangélico, né, campo evangélico, os evangélicos, os cristãos, como costumamos dizer, ou cristandade. Porém, ainda que tenha esse montante, a palavra não é como deveria ser, né? Por isso que é bom estarmos sempre aqui, né, meditando, refletindo, tendo o nosso devocional. Mas na época de Samuel era uma raridade, justamente por conta do desprezo, né, e da superficialidade que aquele povo de então vivia no tempo de juiz, de Samuel, qual foi o último juiz antes da transição para a monarquia. Sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, ora, seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, por conta da velhice, né? E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, que está se referindo aí à lâmpada do tabernáculo ali, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. O Senhor chamou Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei. Torna a deitar-te. Ele foi, se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez, e levantando foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que disse a Samuel: vai-te deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Versículo aqui dentro do campo da mensagem está em 1 Samuel 3,19. E Samuel cresceu, o Senhor estava com ele, fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Vamos descobrir o ministério de Samuel foi muito importante para o desenvolvimento de Israel como nação. Observe o cara adolescente, que Deus estava usando um adolescente. Ali o termo bíblico chama de menino. Mas ele era um adolescente, estava dentro dessa área, né, de uma criança para sua adolescência. E Deus escolheu ele, como Deus também pode escolher você, caro e querido adolescente, que você tenha com suma importância essa realidade. E diz aqui, o mistério de Samuel foi muito importante, né, para o desenvolvimento da nação. Ele nasceu por um milagre, pois sua mãe era estéril. Foi chamado por Deus no período de pouca atividade profética, marcado pela apostasia e corrupção sacerdotal. Dentro desse contexto, era necessário alguém que suprisse todas essas lacunas. Por isso, Samuel teve um triplo ministério, atuando como sacerdote, profeta e juiz. Você quer conhecer um pouco mais da sua história? Pergunta que aqui o professor deixa para nós, todos nós, principalmente os adolescentes. Primeiro ponto, o sacerdócio de Eli, a liderança de Eli. A Bíblia relata que Eli era sacerdote na cidade de Siló.
juntamente com seus filhos Ofni e Finéias. Os filhos de Eli foram descritos como filhos de Belial, uma expressão utilizada para designar pessoas de mau caráter ou corrompidas e que desobedeciam os mandamentos de Deus. Eles eram chamados assim porque cometiam graves pecados. O encontro de Eli com Ana. No exercício do sacerdócio, Eli conhecia muitas famílias. Na época das festas, diversas famílias saíam de suas casas para ir até Siló, local onde estava o tabernáculo, a fim de celebrar e oferecer suas ofertas ao Senhor. Seguindo essa tradição, a família de Elcana e Ana fazia o mesmo. Elcana era casado com Ana, porém Ana era estéril. Seguindo o costume da época, ele casou-se novamente com Penina. Que se tornou sua segunda esposa. Penina teve alguns filhos, ela desprezava Ana por ser estéril. A condição de saúde de Ana, a seu contexto familiar, lhe deixava muito triste. Um dia Ana foi ao tabernáculo em Siló e orou a Deus. Ela apresentou sua dor ao Senhor e pediu um filho. Ele observou a situação e achou que Ana estivesse embriagada. O sacerdote chamou a atenção de Ana, mas ela explicou tudo a Eli e abençoou e rogou que Deus concedesse o pedido dela. Em sua oração, Ana fez um voto ao Senhor. Ela prometeu dedicar seu filho ao Senhor e nunca cortar o cabelo dele. De fato, Deus respondeu a oração de Ana e deu-lhe um filho. O menino recebeu o nome Samuel. Por fim, Ana cumpriu seu voto. Após desmamar o menino, dedicou ao Senhor e entregou para servir no tabernáculo e ser criado pelo sacerdote Eli. Samuel cresceu em Siló como ajudante do sacerdote Eli. Com o passar dos anos, Samuel ganhou o respeito do povo por causa da sua postura e compromisso com Deus. Então aqui nós aprendemos, cara, adolescente, que o que não conta é a idade. Se você se preocupar sempre em se comportar como um servo do Senhor, filho de Deus, por certo, ainda na sua terridade como adolescente, você terá o respeito, a exemplo de Samuel, que já na sua adolescência, né, não só tinha o respeito daqueles que ali conheciam ele, como também foi escolhido por Deus para esse propósito de trazer ali de volta, né, o equilíbrio, né, a pureza, o verdadeiro exercício de sacerdote, de profeta e, consequentemente, de juiz, como foi o ministério tríplice, né, de Samuel. Eli viu o filho dele dando péssimo exemplo no serviço sacerdotal, respeitando as ofertas entregues no altar, se deitando com as mulheres que trabalhavam à porta da tenda sagrada. Entretanto, Samuel não cometeu os mesmos erros de Ofni e Finéias. Uma noite Deus chamou a Samuel, todavia o jovem não conhecia a voz do Senhor, pois Deus ainda não tinha falado com ele. Assim, Samuel foi até Eli, achando que o velho sacerdote o chamara. A situação se repetiu 3 vezes, até que ele entendeu que era Deus quem queria falar com Samuel. Ele orientou o jovem a responder: Fala ao Senhor, pois teu servo está escutando. É essa entrega, é essa voluntariedade que Deus espera de cada um de nós, também é exemplo de você, caro adolescente. Disposição e voluntariedade. Samuel agiu conforme a orientação de Eli e o Senhor falou com ele. Aquela noite, Samuel recebeu uma mensagem profética pela primeira vez na vida. Deus anunciou a ele uma profecia contra Eli, seu mentor, contra a família dele. Na manhã seguinte, ele exigiu que Samuel contasse tudo que o Senhor tinha anunciado. E assim Samuel anunciou para o sacerdote que o juízo de Deus viria sobre ele e sobre a sua casa. Samuel exerceu 3 ministérios diferentes. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. O sacerdote, no momento em que a nação estava espiritualmente depravada, e o sacerdote em Siló
estava corrompido. Devido à atuação dos filhos de Eli, Samuel atuou na função sacerdotal de forma eficaz. Samuel era temente a Deus e por isso ganhou o respeito de toda a nação. Está querendo já dar sono. O profeta. A Bíblia também relata que as profecias disseram para Samuel eram verdadeiras, pois se cumpriam. Deus aparecia continuamente a Samuel em Siló e seu ministério profético foi confirmado publicamente. Samuel preocupou-se em reunir um grupo de homens para ensinar a lei do Senhor, instruí-los quanto aos mandamentos de Deus. O ajuntamento de profetas é citado algumas vezes na Bíblia, 1 Samuel 10:5, 10, 12. Muitos anos depois da morte de Samuel, na época dos profetas Elias e Eliseu, o ajuntamento dos profetas ainda existia, pois é mencionado em 1 Reis 20:35, 2 Reis 2, 3, 5, 7, 6, 1, parte A. Formação de uma geração de homens comprometidos sem buscar a Deus e obedecer o seu mandamento. Foi um legado. Terceiro ponto, deixa eu ver aqui. Nós já estávamos, né? Terceiro ponto. O juiz. Samuel atuou como juiz em Israel todos os dias de sua vida. Ele foi presente em algumas cidades e regiões, Mispa, Betel, Gigal e Ramá. Ele ia até esses lugares para ouvir o povo e resolver questões que eram apresentadas. Todavia, Samuel atuou como juiz, especialmente em Ramá, onde tinha uma casa. Concluindo, Deus usou Samuel para trazer o povo de Israel de volta à adoração, para consolidar o sacerdócio e inaugurar a atividade profética de forma contínua em geral. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoa. Hoje teve o tempo de 17 minutos. Não houve qualquer, da minha parte, assim, motivado a fazer qualquer comentário como faço nas demais lições, mas mantemos o princípio, né, prioritário desse canal e seu propósito, que é conhecermos o conteúdo. Isso aí nós cumprimos, tá bom? E que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e abençoe você, cara adolescente, quando na sala de aula domingo que vem, tá bom? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E já te agradecemos, Senhor, por este momento que aqui estivemos, conhecendo esse rico conteúdo. Você vem a fazer de muitos adolescentes, ó Pai, muitos jovens, pessoas como Samuel, para servir o Senhor com integridade de coração e ter um anseio, ó Pai, de purificar aquilo que é impuro, aquilo que se mostra, Pai, totalmente contrário. Assim, meu Deus, fez Samuel dentro de um ambiente tão hostil, ainda da parte daqueles que deveriam serem temente a Deus, ele não se deixou vencer por isso, mas abraçou a causa ali no final, Senhor, do culto. Por isso, Pai, queremos te pedir a tua bênção, meu Deus, te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.